Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Medeiros, seu professor de Geografia aqui da Unipré, e a gente está pintando na área aqui para mais um bizu estratégico de urbanização. Dentro de Geografia, então, a gente vai concluir essa parte de urbanização agora, e a gente vai falar um pouquinho de rede urbana e hierarquia urbana. Dois conceitos muito importantes para as provas que você está se propondo a fazer. Gente, vamos lá então. Rede urbana é a ligação entre as cidades. Aí você me pergunta, professor, como é que uma cidade pode estar ligada, né? É uma cidade que vai estar ligada a outra por meio dos fluxos, né? Esses fluxos, então, são aquelas situações móveis dentro do território. Então, vias que vão favorecer a circulação de mercadorias, que vão favorecer a circulação de pessoas, a de mercadorias já foi, de capitais, de serviço ou mesmo de informação. Então, essa conexão entre cidades cria para a gente uma situação chamada rede urbana, tá? Quando eu olho a rede urbana brasileira, a gente vai ver que existe, então, dentro do nosso território, uma concentração dessa rede chamada ali numa região de centro-sul. Então, quer dizer que as estruturas, as infraestruturas que favorecem a ligação entre as cidades são mais densas e relativamente mais complexas nessa porção do nosso território. No Nordeste, a gente vai ter uma importância no litoral e uma expansão em relação à região Norte, a gente vai ter, então, nas grandes capitais, concentrando, então, esses grandes nódulos de uma rede urbana, tá? Isso é importante porque, às vezes, vão falar sempre, rede urbana, rede urbana, rede urbana. Você vai entender que são as infraestruturas que conectam as cidades, tudo bem? Dentro dessa noção da rede urbana, a gente tem um conceito chamado hierarquia urbana. A hierarquia, ela é aquela noção de escala, né? Escalonamento, níveis, né? Quando a gente fala, por exemplo, na hierarquia militar, você vai ter diversas hierarquias em ascendência, que as cidades vão funcionar mais ou menos da mesma forma, tá? Vai mostrar pra gente o nível de influência das cidades. A gente vai ter, então, 5 tipos de níveis, tá? A gente vai ter lá o menor nível, centro local, vai ser uma cidade que influencia localmente. Eu tenho um quadrozinho que vai mostrar isso bem legal pra gente. A gente vai ter depois, num nível superior, o centro de zona. Então, alguns centros locais que já são influenciados por esse centro de zona, o centro subregional, que influencia os de zona e os centros locais, as capitais regionais no segundo nível, que influenciam todos os níveis abaixo, e temos lá no topo as metrópoles, que foi o assunto do segundo vídeo, né? Então, as metrópoles são topo da hierarquia, ainda assim divididas em grande metrópole nacional e metrópoles, tá? Então, a escala entre as cidades. Se liga, gente. A escala, apesar dela ser essa hierarquia vertical, não quer dizer que uma cidade que é considerada um centro local não possa interagir com a metrópole nacional. Na verdade, pode. É uma interação bastante não tão vertical, ela é uma integração bastante complexa, tá? Mas o nível de influência, sobretudo econômico, é o que define essa verticalidade do rolê. Se liga então aqui nesse quadro, ó. Na verdade o quadro é o próximo, né? Características da hierarquia urbana brasileira. Ela se alterou nas últimas décadas, tá? No centro-oeste e norte as atividades de comércio ainda são concentradas nas capitais, e no Brasil a gente vai ter 12 grandes redes de influência que são topo dessa nossa hierarquia. Um escalão feito por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, nesse primeiro nível, a gente vai ter isso, a grande metrópole nacional sendo São Paulo, as metrópoles nacionais Rio de Janeiro e Brasília, e no nível C, o subnível C do nível 1, a gente vai ter Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, BH, Curitiba e Porto Alegre, tá? Então, essas 12 cidades são aí pra gente o topo da hierarquia urbana brasileira. Agora sim, olha esse quadro que legal. Pausa o vídeo, aumenta, dá zoom, depois pede pra gente essa imagem, a gente passa ela para vocês, e aqui é o seguinte, ó, eu tenho o nível da hierarquia urbana, eu tenho o subnível e eu tenho as características, né? Então eu pego aqui, ó, as metrópoles, 12 principais centros urbanos do Brasil. Grande metrópole nacional, São Paulo, na sua área de influência em 2015, com 21 milhões de habitantes. É toda a região metropolitana, não é só a cidade de São Paulo, se liga nisso. Então, por isso que ela vai ter uma situação que geralmente vai ser definida aqui pelo número de habitantes, né? Metrópole nacional, Rio de Janeiro e Brasília. Metrópoles, aquelas outras 9 que a gente citou, com populações que vão variando, tá? Aqui é interessante a gente pensar, então, ó, que no Brasil, se a gente tem mais de 5.500 cidades, só 12 estão nesse nível, 70 estarão no nível de capital regional. Então pensa aqui comigo, ó, faz o seguinte, faz um exemplo, pega a cidade que você está agora e vê quantos habitantes tem nessa cidade.
De repente você vai pensar lá, professor, estou numa cidade aqui que tem 300 mil habitantes. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui para qual subnível ela pode ser, né? Uma capital regional pode ser subnível ABC, aqui A e B, A e B, beleza. Então se eu estou numa cidade com 300 mil habitantes, eu vou perceber aqui ó, que 250 mil habitantes seria uma capital regional de nível C, ou quase passando para a capital regional de nível B. Olha que legal então, se você está numa cidade com 300 mil habitantes agora, você está entre as 70 mais 12, as 82 principais cidades do país. Interessante isso, né? Se você falar que está numa cidade com quase 1 milhão de habitantes, você vai estar aqui entre essas cidades, das quais 11 mais 12, então você está entre as 23 principais cidades do Brasil em tamanho de população. Faz esse exercício e comenta aí abaixo para a gente nos comentários qual é a cidade que você está agora e qual seria o nível, se você encaixaria na capital regional, no subregional, no centro de zona, no centro local ou no topo da nossa hierarquia, que são as metrópoles. Faz isso para a gente, é uma forma de interação. E lembrando, essa aula e todas as outras a gente vai ter completinhas lá na plataforma. Acessa, procura a gente, manda um e-mail, faz um comentário, comunica-se com a gente, que a gente vai conseguir acessar e vai conseguir te fornecer todas essas informações. Galera, um abraço, foi muito bom ter vocês aqui e até a próxima.